Abrir a Bíblia, a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 13 ao 21. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo 13 ao 21. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhe: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Por bondade dos amados, queiram sentar-se. Nós louvamos a Deus pelo privilégio, a graça de nessa noite ter nos trazido aqui em Criciúma, aqui na Mina do Mato. Pastor Carlinhos, louvo a Deus pela sua vida, pelo carinho, pela amizade e pelo apoio missionário. Todas o corpo de obreiro, estar aqui com vocês, rever alguns, e a igreja do Senhor que aqui serve ao Senhor. Muitos amigos temos aqui. Irmão Berto, Deus abençoe sua família, que já servimos a Deus junto ali, Braço do Norte, campo de Braço do Norte. Nós somos ali de Gravatal, Termas do Gravatal. Glória a Deus. E ficamos uma parte do ano lá no Piauí, para o projeto missionário a qual Deus nos deu. E uma parte do ano aqui. Retornamos agora faz quase 2 semanas que retornamos. 1 semana e meia faz que a gente retornou ali do Piauí, depois de ficarmos uma temporada ali, que todos os anos a gente fica. Pelo menos 2 por ano, né? Uma sempre depois de março, abril, a gente sobe para lá. Esse ano foi o ano que eu desci mais cedo, sempre desço setembro. Eu estou há 4 anos sem pegar frio, muito calor. Eu estou sentindo um frio muito grande, até a minha esposa trouxe um casacão tão grande ali para botar depois para sair lá fora. Se suar, então, pegar esse frio lá não é fácil. Então a gente está 4 anos sem sentir frio, só calor, 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 calor. Muito calor. Então nosso organismo tem que se adaptar com o frio de novo aqui. Então temos sentido bastante frio. Mas temos ali fazendo uma obra que Deus nos mandou. Nós já estamos evangelizando no Brasil há 30 anos, pela graça de Deus, e no Nordeste há 20 anos. 20 anos que a gente evangeliza o Nordeste, e Deus nos mandou em 2020 ir lá comprar um terreno para construir uma base missionária, depois da gente já estar evangelizando, fazendo ação social, ajudando missionários ali, já há 15 anos no Nordeste. Aí Deus então falou com a gente para comprar um terreno e construir uma base missionária. A gente evangeliza com caminhão de som, chama caminhão palco, mas é um caminhão, uma igreja móvel que a gente prega o Evangelho de Jesus Cristo. Um dia Deus chegou para mim, Ele me curou, desenganado dos médicos, e eu entreguei minha vida para Ele sem reserva. E renunciei tudo dessa terra para ir aonde Ele mandar. Para o norte, para o sul, para baixo, para cima, para o frio, para o calor, lugar rico, lugar pobre.
sem nunca dizer não vou, não dá, não posso. Eis-me aqui. Sempre dizer eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Não que a gente tenha capacidade para isso, mas crendo que Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. E Deus nos mandou para regiões difíceis. Nós já evangelizamos o Mato Grosso do Sul, Goiás, o Paraná e o Sul. E então, no ano de 2005, melhor, Deus nos mandou fazer pela uma visão. Deus me deu uma visão enquanto eu orava, apareceu um anjo para mim e mandou eu ir para o Piauí. Fiz a primeira viagem em 2005. Fez agora, esse ano está fazendo exatamente 20 anos que nós chegamos ali. E chegando ali, a gente viu uma necessidade espiritual muito grande de levar a palavra. Então nos dedicamos à cruzada, a pregar o evangelho, a ganhar almas para Jesus. Eu cheguei a fazer 4 viagens por ano daqui lá. Viagem de 9.000 quilômetros. Ir evangelizar lá e voltar a fechar 9.040 quilômetros. 7.000 quilômetros, é muito longe, muito chão, muito estado do Nordeste para a gente evangelizar. Evangelizei o Ceará, o Piauí, a Bahia e alguns outros lá, o Rio Grande do Norte e alguns outros lugares que Deus nos levou para evangelizar. Mas um dia chegando lá, a gente começou a ver tanta necessidade. Quando eu cheguei lá numa região, Deus me deu uma visão um dia e mandou eu ir numa região, numa cidade pequena chamada São Lourenço, uma região que eu nunca tinha ido. E quando ele falou para mim, nessa cidade chamada São Lourenço, uma cidade bem pequena, uma cidade de 5.000 habitantes, numa região que estava castigada por 7 anos de seca. Os gados estavam morrendo tudo, as pessoas no maior sofrimento, desespero. Deus disse, eu quero que tu vá lá nessa região. Aí eu fui lá. Quando eu botei o meu pé naquela cidade, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho um projeto missionário aqui nessa cidade. E começamos a orar, chegamos lá e começamos a encontrar missionários sem nenhum salário. Missionário que tinha uma motinho, porque tinha trabalhado em Brasília, ganhado um troquinho, comprou uma motinho. Em 6 meses que ele ficou em Brasília, mas ele não conseguia botar pneu, ele ia lá, comprou aquele pneu bem velho, dissolvendo, acabando, destruído, e colocou na motinho. E ali eu comecei a fazer de tudo que eu podia para ajudar eles. Quando nós íamos para lá, levava tudo que nós tínhamos, eu deixava minha roupa toda lá, eu só deixava uma muda de roupa para vir embora. Os ternos eu deixava lá, as gravatas, os sapatos, e fui deixando tudo, porque o coração não aguenta ver lá e não poder ajudar. A minha esposa, certa vez, ela pegou tudo que tinha dentro de casa, as roupas dela, dos filhos, a comida, tudo, material de higiene pessoal, tudo, de higiene e limpeza da casa, tudo ela botou em sacos e levou. Eu disse, meu Deus. E eu tive que ficar quietinho. Que há de ser quando nós voltarmos para casa, não tem um grão de arroz, não tem uma pasta de dente, uma escova, um rodo, uma vassoura, um balde. Ela levou tudo, mas eu fiquei quieto. E ali começamos a orar a Deus. Levava o que nós tínhamos e doávamos, dava aquela alegria de poder ajudar pessoas, mas daqui a pouco vinha a tristeza, porque era muito pouquinho diante da vastidão da necessidade. Diante de muita necessidade dos missionários, das famílias, das pessoas. Uma vez eu levei a carga cheia do que eu pude levar, distribuir, e vi que era muito pouco. Eu me dei uma angústia tão profunda. Me levantava com alegria, porque eu podia distribuir, entregar doação aqui, doação ali. Mas um dia, quando acabou toda a doação, eu vi que tinha muita gente ficou para trás, alguns missionários. Aquele dia eu me tranquei no quarto e não quis atender ninguém, conversar com ninguém, eu não quis sair do quarto. Deu uma angústia tão profunda que eu achei que eu ia morrer. De ver tanta necessidade e não ter mais nada para doar. Eu chorei desesperadamente em agonia das 5 da manhã, meio-dia. Em um dado momento eu comecei a passar muito mal e gritei com Deus em toda a minha voz. Eu disse, Deus, se tu não me der recurso para eu ajudar esse povo, eu nunca mais coloco meu pé nessa terra. Eu vi essas necessidades, não poder ajudar e eu vou morrer. Ou me dá recurso, eu nunca mais venho aqui. Isso é com o rosto no chão, diz, em agonia da alma. Ele bradou a voz comigo pessoalmente.
O que dá ao pobre não terá necessidades. O que esconde os olhos terá muitas maldições. Ele falou assim para mim, cara a cara comigo. E eu respondi para ele de novo, claro, humilhadamente, com o rosto no chão. Amaldiçoado eu não vou ser, me dá recurso que eu ajudo. Ele respondeu para mim de novo, a partir de hoje eu tocarei vidas para abençoar aqui através de ti. Abra a tua boca em favor deles, dos missionários, das pessoas aqui. Glória a Deus. A partir daquele dia houve uma revolução. A partir daquele dia Deus abriu os céus e começou a fazer grande milagre. A partir daquele dia Deus começou a me dar adoção de missionários. Nós chegamos a ter 20 missionários com salários, através de parcerias com Secretaria de Missões, com empresários, irmãos, igreja. E aí entrou a igreja de Criciúma nesse clamor. Um dia Deus falou comigo, eu estava em casa orando, clamando. Deus falou, vai lá conversar com o pastor Roberto em Criciúma. Eu vim aqui, conversei, pastor, nós estamos lá num projeto missionário lá. O senhor não tem desejo de adotar alguns missionários, fazer um projeto para o Piauí? Ele começou a chorar, a lágrima pingou ali na sala pastoral dele, na central. E ele disse, essa semana Deus falou comigo que era para mim fazer alguma coisa pelo Piauí. E agora tu chega aqui falando disso. Eu precisava de uma pessoa de confiança lá para poder voltar ao projeto Piauí, então nós vamos voltar de novo. Ele já tem ajuda lá para 6 missionários, a igreja de Criciúma. Glória a Deus, quantos podem levantar mãos? Todo ano. Aí Deus mandou eu construir, começamos a ajudar missionário, adotar missionário, levar moto para missionário. Deus já me deu 30 motos para me levar para os missionários e um carro. Já construímos várias igrejas pela mão de Deus, por milagre de Deus. Temos um projeto lá agora de construir banheiro para quem não tem. Já construímos tanto banheiro que perdemos a conta. Pessoas que tomam banho em volta de uma loninha plástica, na beira da estrada, na beira da rua. Pessoas que tomam banho atrás da casa, que tem que esperar anoitecer para ir lá poder tomar um banho. Maior miséria, estado difícil. E Deus falou comigo, um dos projetos, pegar um pedreiro lá fixo no projeto para construir banheiro, casinha, igreja. Já foi construído várias igrejas, tudo igrejas boas, bonitas. A adoção de quase 20 missionários recebendo salário. Hoje eu ajudo lá mais de 30 missionários pela mão de Deus. E a carreta, Deus falou para construir a base missionária. Deus falou um dia comigo, construa uma base missionária lá. Aí a minha esposa, ficou 50 anos sem dirigir. Um dia Deus começou a falar com ela para ela dirigir, que às vezes eu faço algumas viagens, ela não vai junto, ela fica a pé 30 dias, 20 dias, ela sofria muito com isso. E aí então Deus falou com ela, que era para ela tirar a carteira de motorista. Ela tirou a carteira, Deus mandou um irmão de São Paulo dar um carro para ela. E ela ganhou um carro muito bonito, um carro automático, um carro muito lindo. Deus um dia estava orando, Deus falou comigo assim, ó, pede para tua esposa doar o Isaac dela. O único da promessa. O xodózinho dela, o carrinho automático, coisa mais linda, seminovo. Eu disse para ela, Deus pediu o teu Isaac em sacrifício. Para mim lá comprar um terreno para construir a base missionária. Ela pegou a chave do bolso e disse assim, se Deus pediu é dele. Peguei o carrinho dela, fui lá, comprei um terreno grande de frente para uma rodovia. Na saída de uma cidade, dessa mesma cidade de São Lourenço, 40 metros de frente para a rodovia e 95 de fundo, e vim para casa. Cheguei em casa, entrou a pandemia, parou tudo. Sabe aquele 2020, quando entrou a pandemia, parou tudo, não podia ir nem no mercado. E os irmãos que sabiam do que tinha acontecido, do que eu fiz, peguei o carro da minha esposa e voltei de lá com uma prestação alta para pagar por mês. Porque o carro deu a metade do terreno, eu voltei com as prestações. Pela fé eu comprei, numa distância de 3.300 quilômetros daqui no meio do cerrado, do sertãozão seco. Vim para casa, entrou a pandemia, parou tudo e começou a indagação. O projeto do pastor N não era de Deus, não deu certo. Aí parou tudo, fechou tudo, as igrejas fechando, despedindo missionárias, empresa fechada, e começou uma palavra mundial chamada crise.
crise em todos os setores, na política, todo mundo falando em crise, crise, crise. Eu peguei, não respondi ninguém. Não, o projeto do pastoreio não deu certo, não deu certo, não deu certo. Coitado, estava lamentando. Eu fechei o meu ouvido para tudo isso. Eu vim para a igreja, orei 30 dias com o rosto no chão. A resposta é de Deus. Não precisa responder ninguém não. Eu tenho que deixar Deus responder. Porque eu disse para Deus, eu só fiz o que tu mandou. Nenhum projeto que tu mandou eu fazer até aqui ficou na metade ou deu errado. Está dando errado para nós, para os homens, mas para ti nunca deu errado. Eu comecei a orar, glorifica o teu nome, mostra o teu poder. E ali quando eu estava orando, deu 30 dias, ele desceu. Eu estava assim, bem num ladinho assim orando, ele desceu e falou comigo cara a cara. Eu não estou em crise. Se tu crê, comece o projeto e faça bem grande para minha glória. Como é bom ouvir a voz de Deus, irmão. Não fica dando ouvido à maioria, à multidão. Ouça a voz dos céus. A resposta venha dos céus. Glória a Deus. Eu levantei dali como um gigante. Agora eu tinha a resposta para responder o que estava indagando a minha fé e a minha ousadia de ir lá comprar o terreno. Aí eu peguei a mensagem no meu celular e mandei para todos. Deus acaba de falar comigo em 30 dias de oração que Ele não está em crise. Ele mandou eu construir a base missionária e deu o projeto. Irmão, eu rascunhei o projeto, bati foto e mandei nos meus contatos. Um galpão de pré-moldado de 300 metros quadrados, mais alto que essa igreja. Essa igreja aqui deve ter 5 metros. A base missionária tem 7 de altura. Deve ter 5 aqui, né? Eu entendo um pouquinho de construção. Um pré-moldado para construir no sertão, sem dinheiro, no meio de uma pandemia, quando não podia ir nem no mercado fazer uma compra. Aí o povo tiveram a certeza, ele endoidou mesmo. Botou o carro da esposa, o único, depois dela esperar 50 anos. Agora dizer que vai construir um galpão, tamanho de uma igreja quase dessa aqui, no meio de um deserto daquele, um material caro desse, ele endoidou. E ligou para dar um conselho. O empresário de Brusque ligou, assustado que a mensagem chegou nele, disse: Pastor Enio, o senhor está ouvindo notícia? O senhor sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Eu disse: sim, senhor. Eu sei do que está acontecendo. Não, mas o senhor mandou uma mensagem aqui que o senhor está indo para o Piauí, vai construir uma base missionária, um galpão de pré-moldado desse tamanho aí. O senhor não está sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu estou aqui com a minha carreta tudo parada, minha empresa fechada. Ninguém sabe que futuro que vamos ter. Ninguém sabe no Brasil e no mundo. E como tu dizer que vai para um deserto daquele sem dinheiro construir um galpão desse tamanho? Eu disse para ele: eu não estou ouvindo só a terra, eu estou ouvindo os céus. Esse é o segredo, irmão. É ouvir o que vem de cima, não só o que está aqui embaixo. Eu estou ouvindo os céus mandou eu fazer. E Ele nunca me deixou na mão em projeto nenhum, porque eu não faço sem Ele falar comigo primeiro. E você vai ver o resultado do milagre. Aí ele foi impactado, disse: rapaz, tu tem coragem? Eu digo: não, eu tenho fé em ouvir e obedecer a voz de Deus. Se Deus mandou, vai dar tudo certo, o senhor vai ver. Ele disse: olha, eu estou com minhas carretas, mais de 100 carretas, tudo parado aqui no pátio, não sei o que vai ser, mas dinheiro eu não tenho, mas passa lá em Tubarão, na loja tal, e compra tanto de ferro para cobertura. E Deus vai lá e fala com outro irmão, amigo meu, para confeccionar a cobertura, as estruturas metálicas, treliça. Deus me deu a telha térmica. Deus deu os pré-moldados. Falou com o irmão para guardar num galpão dele, para não ficar velho e nem sujar. E comecei a orar: Deus, eu quero um construtor profissional para ir lá construir a base missionária, para nós ir lá rápido e construir rápido para a tua glória. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida para ficar lá 2, 3 anos construindo. Tem que ser rápido e com um construtor profissional. E leva para mim esses pré-moldados lá. 3 meses de oração. Deus fala com o irmão Juarez, de Tubarão, que tem uma carreta. Ele ouviu a voz audível de Deus quando ele acordou pela manhã: leva os pré-moldados para o meu servo construir a base missionária lá no Piauí, não cobre R$1 dele.
de carreta, quase 7 mil quilômetros de volta, um frete de hoje 35 mil reais, não cobra nada. Deus vai lá de novo no empresário que doou o ferro, pega os teus 2 construtores profissional de pré-moldado, manda eles lá no Piauí construir a base missionária para o meu servo, e doa 30 mil reais para ele de oferta, e manda com todas as ferramentas. Irmão, coisa linda quando você acredita em Deus. Quando você acredita no que Deus fala. Irmão, se Deus te deu uma promessa, não interessa o que os outros dizem. Pode estar tudo errado, mas para Deus dá tudo certo quando tu crê, quando tu ora, quando tu busca, quando tu te entrega, quando tu pede para Ele mostrar a sua glória. Irmão, fomos lá, eu fui de mudança. Deus mandou nós para lá e eu não sabia onde ia morar. Eu morava naquelas casinhas assim, sabe? Casinha, aquele é um calor que você morre se morar lá dentro. Mas não quero nem saber. Deus mandou e eu estou indo para lá. Saímos com a carreta do irmão, mas o meu caminhão carregado também com a minha mudança. Mas a minha caminhonete, Deus me deu uma caminhonete e um reboque. E saímos 3 carregados e fomos para lá. Segunda-feira fizemos uma oração para começar a construção da base missionária. No sábado estava coberta. A cidade inteira correu lá ver. Não, essa construção é 1 ano, né? 6 meses. Em 6 dias estava coberto. Em 34 dias fechada de tijolo e contra-piso pronto. 3 meses pronta do material de primeira. Deus mandou gente lá de Tubarão doar o material elétrico, instalar. Outro doar a tinta. Deus mandou tudo. E quando faltava 15 dias para ficar pronta, Deus fala uma manhã comigo de oração. Diga, uma manhã de oração. É na oração que Ele fala. É orando que Ele se manifesta. Uma manhã de oração, Deus falou comigo, lance o projeto da primeira carreta de doação. Eu liguei para 2 pessoas só, quando Deus falou comigo. Liguei para o Edoir, o dono da transportadora Schmoiler, o mesmo que mandou os consultores lá, que doou o ferro. Deus falou comigo para lançar a primeira carreta de doação. Ele assim, no meio de uma pandemia dessa, está tudo parado, ninguém tem nada para doar. Eu disse para ele, o Deus que mandou eu construir a base, mandou eu lançar a primeira carreta. E vai dar certo. Bom, se Deus abençoar, eu mando o meu caminhãozinho truque lá levar então. Deus falou carreta, não truquezinho. Truquezinho é para quem não tem fé. Daí comecei a falar um pouco mais com eles. Não, se Deus abençoar, eu mando o meu bitruque, um pouquinho maior, que leva um pouquinho mais de peso. No final, Deus entrou no coração deles e disse, não, sabe de uma coisa, eu vou mandar a minha melhor carreta que eu tenho, a mais nova, mais bonita. Se Deus mandar, ela vai a minha melhor carreta. Aí Deus falou comigo para ligar para outra pessoa, o pastor Roberto Ovar. Liguei para ele, pastor, a base missionária está ficando pronta, Deus mandou lançar a primeira carreta. Não quer entrar numa parceria comigo, arrecadar umas cestas básicas para mandar aqui? Ele disse, vou sim, eu me proponho a arrecadar 300. Irmãos, em 20 dias, Deus deu 1.600 cestas básicas. A igreja de Criciúma, acho que arrecadou primeiro a 500, e a carreta está indo todos os anos. O ano passado foi 2 carretas carregadas, e esse ano eu disse, Senhor, eu quero 1.600 cestas básicas, porque esse ano não choveu, não tem água nos reservatórios, nas cisternas, já estão entrando na seca sem nada. Esse ano vai ser um caos total lá. O pastor Roberto disse, não, esse ano então nós vamos nos propor a arrecadar 700 cestas básicas, vamos aumentar, e Deus deu 1.000 cestas básicas aqui em Criciúma. Aproximadamente 1.000. E o empresário deu a carreta de novo e comprou avulsos, feijão, arroz em fardo, que deu mais 600 cestas básicas. Além dele doar a carreta para ela levar e não cobrar nada, ele doou mais 60 mil reais de compra. Glória a Deus. Quantos pode glorificar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é? A igreja de Criciúma também arrecadou roupa e calçado e bíblias. Eu levei, claro, eu tenho outros doadores que Deus nos deu, fechando aí quase 500 bíblias, mais de 500 sacos de roupa e calçado. Eu subi para lá com a minha família. Eu tenho uma caminhonete que Deus me deu, com reboque nós enchíamos ela e saí. Eu visitei aproximadamente entre 30 e 40 missionários e levei doação.
Eu rodei 22 mil quilômetros. Eu abasteci a caminhonete mais de 30 vezes. Em torno aí de uns 300 a 400 reais cada tanqueada. Eu gastei minha vida, eu levantava 4 da manhã, nós visitava. Esses missionários, você pode pensar, a distância que era. Tinha uns 30 quilômetros de distância, mais outros 650. Eu tinha viagem de 1.000 quilômetros, outra ida e volta 1.500, outra 300, outra 400, 500. Eu não parei um dia. E ainda chegava em casa, culto evangelístico, cruzada, pregando. Tinha semana de pregar 4 vezes. Mas gastamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Gastamos tudo que Deus nos deu ali em ganhar alma e evangelizar, dar suporte aos missionários. E morando lá num deserto, lá não tem bifinho suculento. Não tem shopping, não tem mar, não tem praia. Lá tem alma para ganhar para Jesus no deserto seco e árido. Pastor Roberto, o pastor já foi lá, o pastor Roberto, agora esse ano foi o pastor Ayrton Luciano e o pastor Marcos. O pastor Marcos ficou desesperado lá. Meu Deus, como que pode gente morar num lugar seco, um sertão desse, parece um deserto. Ele voltou para cá muito angustiado de ver tanta necessidade, passar nos rios tudo seco, só sertão seco, tudo seco, parece que queimaram tudo, e ver tanta família chegar numa casa de taipa, sem um móvel dentro. Você sabe o que é isso? Não ter o básico para a vida. Nós aqui não lutamos mais pelo necessário, só para comer. Não, nós queremos muito mais coisa do que comer. Nenhum de nós está indo para o médico desnutrido. O nosso problema é ir para o médico nos ensinar como comer muito e não engordar. Não é verdade, irmão? O nosso problema é ter demais. Os nossos filhos, se chegam na mesa, não choram de fome por não ter o que comer. Eles choram de tanto que comer, barriga cheia, e não querem o que tem na mesa. Sabe, o fastio tem tanto. Mas louve a Deus pela riqueza que Deus deu no sul, irmão. O estado de Santa Catarina é o estado mais rico do Brasil. É o estado que o mundo inteiro queria morar. É o estado que todo o povo do norte e do nordeste gostaria de morar. Aqui chove as 4 estações. Aqui a água ou vem do céu ou brota da terra. Tem água doce e potável nas montanhas. Lá não tem a chuva, lá não tem a vertente, lá não tem os rios. E se você perfurar um poço, se achar água, é muito difícil. Se você perfurar 80, 100 metros, vem água saloba que não dá para beber. E está 1.000 quilômetros ou mais do mar. Não dá para entender porque tanto sofrimento num lugar só. Mas alguém tem que ir lá falar de Cristo. E alguém tem que ir lá estender a mão. Eu louvo a Deus porque a igreja de Criciúma está indo lá comigo. Ganhar alma para Jesus no lugar quando ninguém quer. No lugar quando ninguém quer ir lá pregar. Porque lá não tem oferta, não tem salário. Lá você tem que doar a tua roupa, o teu dinheiro. Você vai lá fazer cruzada. Em vez de ganhar a oferta, você tem que ofertar. Glória a Deus. E para comprar o meu caminhãozinho, Deus pediu a minha casa, o meu carro e a saída do meu trabalho. Eu peguei minha esposa e 2 filhos e ela gestante. Do 3º filho, botei dentro do caminhão e saí evangelizar o Brasil. E ganhar alma para Jesus. Fechamos 30 anos de evangelização no Brasil pela mão de Deus. Deus tem salvado muitas almas pela sua graça. E continuamos lá no Projeto Nordeste. O meu filho solteiro agora foi comigo e não quis descer. Pai, eu vou ficar aqui. Eu comprei um som para o meu filho casado aqui em Gravatal evangelizar. Eu tenho o caminhão de som, comprei um som, aquele que bota em cima do automóvel com bateria. Um som que hoje custa 11 mil reais. Na época foi 4, 5 anos atrás, foi 4,5. Deus mandou eu comprar, o meu filho está usando para evangelizar ali a região de Gravatal. Ele que faz os cultos evangelísticos em Gravatal. E Deus falou comigo, eu comprei outra caixa de som potente. E é uma caixa de 4.500 reais, muito boa. E o meu filho agora está usando lá para fazer 2 cultos, 3 cultos evangelístico por semana. Solteiro, ele não quis descer, ele quis ficar lá para fazer culto evangelístico. Aleluia. Eu estou investindo na minha família para ganhar alma. Você está investindo na tua?
Eu e meus 2 filhos estão pregando, ganhando alma para Jesus no culto evangelístico, fazendo a obra do Senhor na terra. Faça a obra do Senhor enquanto é tempo. Entrega a tua família na mão de Deus, para Deus usar, para Deus abençoar. Hoje é culto da família. Deus quer abençoar a tua família, mas a tua família precisa estar entregue na mão do Senhor, para Deus usar e fazer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós lemos uma palavra muito conhecida. Eu quero falar o milagre da multiplicação em poucas e rápidas palavras aqui. Jesus pregava ali na região em volta do Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi o palco de Jesus. Ele morava na beira do Mar da Galileia, em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade grande, bem pertinho do Mar da Galileia. Jesus veio morar ali para se cumprir uma profecia. Ele deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. A Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu uma luz, e o que estava sentado em regiões e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: o reino de Deus chegou até vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou a pregar e a multidão começou a ouvir. De repente ele estava pregando na sinagoga, um homem caiu endemoniado. Ele disse: sai dele, demônio. O povo se assustou. Que autoridade é essa que até os demônios lhe obedecem? Outro dia ele voltou a pregar na sinagoga, que tinha lá perto bem pertinho da casa onde ele morava. De repente um homem com a mão mirrada, mão seca. Jesus disse: ei moço, vem para o meio. Quando ele veio para o meio, Jesus disse: pode esticar o teu braço, rapaz. Ele esticou o braço, ficou curado na hora. O povo se apavorou e começou a formar a caravana. A Bíblia diz que vem a caravana da Judéia, da Galileia, de Tiro e Sidom. Vem a caravana de Decápolis. Multidões vinham todos os dias atrás do profeta da Galileia, até do país vizinho, que é Tiro e Sidom, na Fenícia. Chegavam lá faminto. A Bíblia diz que vinham para o ouvir e ser curados suas enfermidades. Traziam lunático, paralíticos, enfermos. Traziam nas macas. E vinham trazendo aquela multidão de 30, 40, 150 quilômetros ou mais. Vinha gente da capital, 150 quilômetros. E vinha gente de Tiro e Sidom, o país vizinho. E essa multidão vinha pro tudo ou tudo. E esse dia, Jesus tinha recebido a notícia que João Batista tinha sido morto. Jesus saiu da multidão, do meio do povão, e foi para um lugar apartado, deserto, e começou a orar, derramar a alma. Tinham matado o maior profeta, e ainda é parente, seu primo. Jesus orando no lugar deserto. A multidão começou a chegar de um lado e de outro, lá no Mar da Galileia, e começaram a perguntar: cadê o profeta da Galileia? Disse: olha, ele foi orar aí para um deserto aí. Eles rodearam o Mar da Galileia a pé, já tinham vindo de muito longe. Rodear o Mar da Galileia, irmão, é muito chão, é muito longe, dá aproximadamente 13 quilômetros de largura, por 19 de comprimento. Então tinha que dar uma volta muito grande e procurar ele no deserto. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que saiu Jesus e viu uma multidão. Eu não sei se ele estava dentro de uma caverna, onde ele estava, que Jesus saiu e se deparou com uma multidão muito grande, de pessoas enfermas, paralíticos, endemoniados. A Bíblia diz que ele, movido de íntima compaixão, no dia que Jesus estava sofrendo a dor da morte de João Batista, a alma dele ainda tinha compaixão do próximo. Tem dia que nós dá uma dor de dentro: não, hoje eu não atendo ninguém. Tem dia que nós chamamos de feio: hoje eu não atendo ninguém. Mataram o maior profeta da terra, mataram o primo de Jesus, pois ele ainda atendeu uma multidão. A Bíblia diz que, movido de íntima compaixão, ele só fez uma coisinha: curou todos os enfermos. Ele pregou a palavra para todos e curou todos. Ele atendeu todos. Na tua dor, tu atende quem? Tem dia que nós temos quebrado, nós estamos com dor,
Ligo pra gente pedindo oração. Outro dia eu estava no hospital morrendo, 36 dias com morfina. Eu não podia nem botar mais a meia do pé. Estourou uma hérnia de disco. Eu tive que botar eu lá, eu estava evangelizando Goiás e Brasília, botaram eu num avião para voltar de volta, porque nem a morfina tirava a dor, eu não conseguia mais nem mexer o pé, nem ir no banheiro. Eu cheguei no hospital de Tubarão morrendo. O telefone tocou, ora por mim. Eu estou aqui com uma dorzinha de barriga ruim. E você tem que orar. Eu fiz a cirurgia da coluna, abrir o osso aqui, operar em volta da medula. Eu vim para casa, dor, ali gemendo. Uma mãe desesperada liga para mim: tu és o missionário N? Eu digo: show! A minha filha está com depressão, quer tirar a vida. Eu já não sei mais o que fazer. Se eu levar na tua casa, você ora pela minha filha? Eu digo: oro. Eu não podia levantar da cama. Eu levantei, sentei numa cadeira e atendi eles por 1h30 sentado. Mas sabe o que Jesus fez? Libertou aquela jovem. Expulsei demônio dela, ela foi liberta e entregou a vida para Jesus. Ela só olhava para o chão, ela queria se matar e ela estava gestante. Ela não queria a gravidez, uma gravidez indesejada, das baladas, da prostituição. Ela não queria aquela gravidez, a vida acabou, em depressão, queria tirar a vida. Ela não olhava para mim, só olhava para o chão. Eu falei de Cristo para aquela mulher. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus vai ter um plano também na vida desse menino aí. Eu quero orar por ti. Quando eu orei por ela, irmão, depois da oração, o semblante que era pálido, branco, sem sangue, o sangue veio para a pele. Ela é uma pessoa de pele clara, uma italiana. O sangue veio para a pele, ela levantou a cabeça e ela não comia mais. Quando saiu dali, ela foi para casa. Mãe, para nessa lanchonete que eu quero comer uma salsicha, mãe. Ela se alimentou. Quando chegar em casa, a mãe já ligou: a minha filha não é mais a mesma. Eu voltei para a cama, torcendo de dor. Mas Jesus salvou uma alma. E uma geração foi salva. O bebê nasceu, a coisa mais linda. Na minha dor, Deus deu uma alma. Na tua dor, tem gerado o que para o reino? Outro dia lá no Piauí, eu não tinha essa parte social de construir. Eu comi numa viagem, eu comi uma alimentação numa cidade, me deu uma intoxicação alimentar que eu fui à beira da morte. Eu fiquei 10 dias com vômito, com desinteria total. Nem água, nem água de coco parava na boca. Foi para a UPA, voltei, medicaram, não resolveu nada. Quando estava já quase à morte, eu fui para uma clínica particular. E lá me fizeram um tratamento pela veia para recuperar. Quando eu estava lá internado, um dia, eu levanto para orar e Deus fala comigo. Na dor nasce um projeto. Começa um projeto de construção. Começa a construir banheiro para quem não tem. Começa a construir casinha para quem não tem. Na dor nasce um projeto. Na dor de Jesus na cruz do Calvário, nasceu a igreja. Nasceu o projeto que ele profetizou a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A tua família tem a bênção de Deus por causa da cruz do Calvário. A tua família tem bênção por causa da dor de Jesus. Jesus atendeu a multidão e curou todos, pregou para todos. Os discípulos se preocuparam com uma parte. Irmão, aquele povo veio de outro país. Pensa bem. Vieram por tudo ou tudo. Quantos dias um evangelho diz que estava 3 dias seguindo a Cristo sem comer. Eles não queriam saber onde iam dormir, onde iam comer. Eles queriam o profeta da Galileia, eles queriam ouvi-lo, eles queriam ser abençoados. Nós, irmãos, se passar 5 minutos da nossa janta, não quero mais culto. Eles vieram dias caminhando e sem saber onde comer. Cadê o profeta da Galileia? Cadê a nossa sede de Jesus? A nossa fome dele?
Passa do horário da pizza para ver se não fica já incomodado. Mas eles vieram por tudo ou tudo. Aí os discípulos olharam, esse povo vai começar a desmaiar. Isso aqui, ó, veio de Jerusalém, isso aqui veio de Decápolis. Mas aquele grupo grande lá, que era a multidão, vieram de Tiro e Sidom, um país vizinho longe. Aí eles deram um conselho para Jesus, eles eram entendidos, né? Chegaram, Senhor, aí a noite já está chegando, o dia está acabando. Manda esse povo embora, despede. Jesus tinha que mandar eles embora para eles ir. Despede, porque para eles ir para alguma aldeia comer alguma comida aí. Outro evangelho diz que vão desmaiar pelo caminho. Jesus olhou para ele mesmo e disse: eu sou Deus para curar todos, pregar a palavra para todos e morrer de fome? Olhou para os discípulos e assustou ele: vocês dão comida para esse povo. Falando uma linguagem mais clara aqui para nós, mas é a mesma linguagem que Jesus usou. Vocês dão comida para eles. Não é mister que vão embora assim. Não vou deixar eles embora com fome. Eu não sou Deus para curar, para dar a palavra e morrer de fome no caminho. Eu cuido do corpo também. Vocês, meus discípulos, ó, dão comidinha para esse povinho aí. Aí os apóstolos se assustaram. Da onde? Senhor, nós procuramos tudo e juntamos aqui, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas é quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus disse: tragam aqui. Irmão, Jesus dá tarefa para nós e sabe que nós não temos condição. Sabe que o que nós temos é pouco. Mas só que Ele não espera que nós temos alimento para esse povo. Dá palavra para o mundo inteiro. Multiplicar, dar o pão para o mundo inteiro. Ele sabe que o que nós temos é pouquinho. Tem gente que chegou aqui nesse culto com R$50. Outros com menos, outros com mais. Tem gente aqui que queria pregar para o mundo inteiro, mas o que ele prega é pouco. Pega o teu pouco e coloca nas mãos de Jesus. Jesus não espera que tu saia distribuindo. Ele espera que tu coloque o teu pouco na mão dele. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e abençoou. Irmão, o resultado está na bênção de Jesus. Quando ele abençoa 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Lembra do pouquinho que eu coloquei na mão de Jesus, a minha vida com minha família? Todo o dinheiro que eu adquiri em 14 anos de trabalho deu o caminhãozinho, não deu mais nada além. Eu chegava lá com minhas roupas, minhas comidas, mas agora eu chego lá com carreta 0 quilômetro, com 1.600 cestas básicas. Ele multiplicou, o poder da multiplicação e da bênção está na mão dele, naquilo que nós colocamos na mão dele. Quando eu saí de Gravatal para evangelizar, que Deus mandou eu tirar as contas do serviço, pegar minha casa com 2 terrenos, minha casa, meu bom automóvel, um carro bom, e dar na mão dele para fazer o caminhão de som, assustou todo mundo, assustou a igreja, os pastores, os irmãos, os meus parentes, enlouqueceu. Só que eu ouço a voz do Todo-Poderoso, que é para mim fazer. É loucura para os homens, mas para quem ouve a voz de Deus, deixar a Mesopotâmia e vir para onde Deus manda, como Abraão, Noé construir a arca, Paulo ser apóstolo do gentil, passa a Macedônia e ajuda, é loucura para os homens, mas para quem ouve a voz de Deus, é só vontade de agradar e fazer o que Deus quer na sua vida. E ali entreguei tudo na mão do Senhor, e disseram: vai passar fome. Irmão, o que disseram que nós ia passar fome? Teve pastor que me deu um chacoalhão e disse assim: tu é louco, tu vai morrer da fome, não existe viver sem salário. Eu disse assim: eu estou ouvindo a voz dele, você está? Ele falou isso para você ou você está falando de si mesmo? Eu estou ouvindo ele. Quebra bem na emenda, como diz, né? Quebrou ele ali, não tem mais resposta não. Irmãos, fechamos 30 anos de evangelização no Brasil para a mão dele.
Nunca deixou nós perecer. Eu fiz um voto de não gastar dinheiro comigo, tudo botar em evangelização. Eu não comprei lote, eu não comprei carro, eu não comprei móveis para dentro da casa. Eu evangelizei o Brasil de ponta a ponta, colocando combustível, pagando pedágio e parando embaixo dos pés de árvore para comer pão francês no almoço. Nós não tínhamos dinheiro para comer em restaurante. Nós dormíamos dentro do caminhãozinho e comprava já a saída de casa. Já tinha uns 5 reais, comprava de pão francês, pão de sal lá no Piauí. E a minha esposa pegava 1 litrão d'água, congelava de noite, quando nós ia viajar de madrugada, ela levava no caminhão, quando chegava meio-dia, metade ou mais já estava descongelado, botava um suco dentro, e nós parava e comia pão francês embaixo dos pés de árvore. E quando eu tinha um dinheirinho, eu comprava almôndega, partia no meio, aquele bolinho de carne, partia no meio, cada pão metade, e comíamos com alegria, porque estávamos levando a palavra de Jesus no mundo afora, ganhando alma em todo o Brasil. Nunca me importei do pão francês. Nunca me importei de nunca dormir no hotel, nesse calor de Cuiabá, do Mato Grosso, do Nordeste, dentro do caminhão. Quantas noites nós tentávamos dormir e nem um sono vinha, o suor escorria. Abríamos a porta do baú para ver se entrava uma brisa e não entrava. Eu tinha que tocar a noite sem dormir, pelo menos para entrar um ventinho pela janela. Quantas noites eu desmaiei no volante, quantas noites as carretas buzinaram, eu estava indo de frente com a minha família toda para uma carreta, quanta canseira, quanto choro eu chorei nesse Brasil, quanta lágrima eu derramei de angústia, de passar 15 dias sem dormir. Você sabe o que é isso? Você não fica louco porque Deus não deixa que quer você pregando o Evangelho. Mas o preço para pregar o Evangelho é caro, não é moleza não. A minha esposa com bebê, deu à luz nas viagens, cresceu dentro do caminhão, amamentando dentro do caminhão. Dormi nós 3, 4, 5 num único colchão, sem dormir. Mas Deus falou para mim 20 anos, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, meu servo. Eu acreditei 20 anos que Ele ia me abençoar. Eu vou levantar pessoas na tua vida. Eu vou investir em ti. Passou 5, 10, 15, 20 anos. Quando deu 20 anos de prova, acabou? Não, bati o caminhão de frente, deu perca total, quebrou a minha mulher. O resto, o que eu tinha, ele tirou tudo. Sobrou uma mulher quebrada no fundo da cama. E o povo comentando, olha aí, ó. Eu sabia que isso não ia dar em nada. E disse que ainda obedece a Deus. Olha o que aconteceu. Olha aí, agora sobrou uma mulher quebrada e um caminhão lá no Mato Grosso destruído. O caminhão ainda, para piorar, o acidente foi a 1.800 quilômetros de casa. Ficou lá depois de Campo Grande, batido na cidade de São Gabriel do Oeste, 5 meses. Eu todo dia rosto no chão, 3 meses de rosto no chão. Levantava do rosto no chão para atender minha esposa, limpar a casa e sair de noite pregar. Nunca preguei mazela e nunca falei da minha prova, do meu acidente. Eu pregava a Cristo porque eu cria nas suas promessas. Eu cria que um dia Ele ia cumprir a palavra. Eu vou te abençoar, meu servo. Posso falar o que Ele fez? Construção de várias igrejas no Piauí. Adoção e ajuda para mais de 30 missionários, mais de 30 motos, carro, som para várias igrejas, som para evangelizar para muitos missionários. Carretas e carretas de doação já subiram para o Piauí. Deus deu a base missionária hoje para construir aquela base missionária. Se eu empreitar com uma construtora, é 500 mil reais. Sobe carreta com 150, 200 mil reais de doação. Só que eu sou tão ruim, eu nunca faço um bazar, eu nunca vendo, eu entrego tudo sem custo para ninguém. Aí sabe o que Deus fez comigo? Deus sabe, já que tu está
te entregar a si mesmo, vou cumprir minha promessa. Ele me deu uma visão que ia me dar uma caminhonete. Ele já deu 5 caminhonetes, as últimas 3, 0 quilômetro. A última, 350 mil reais, 330 mil reais. A mais top, que nem prefeito, de alguma cidade não tem nem prefeito andando com elas ainda. Modelo 2026. Só para fazer ação social, só para carregar, só para levar. Eu não tenho carro de passeio, que eu não tenho tempo dessas coisas. Eu tenho carro para fazer ação social, para fazer a missão que Deus me deu. Nós rodamos agora 22 mil quilômetros só para abençoar pessoas. Deus disse, eu vou te dar casa, com móveis, 9, carro 0 na garagem. Em 22 anos de promessa, Ele me deu há uns anos atrás, agora uns 3 anos atrás, uma casa bem simples, bem velhinha, mas muito grande de alvenaria. Deus falou comigo, começa a reforma. Irmão, Ele mandou 2 pedreiros lá em casa, vai lá no meu servo, ele chegar lá chorando. Deus mandou nós ir aqui, está precisando de pedreiro, eu estava orando agora. Deus mandou outro dar o telhado, outro dar tinta, outro piso com rejunte de argamassa, outro do Mato Grosso, 35 mil reais. Deu os guarda-roupa, deu jogo de cozinha. Deus falou com outro dar ar-condicionado para ele. No mesmo ano, Ele deu a casa, a reforma e os móveis e o carro 0 na garagem, uma caminhonetinha. Mas tem que semear 25, 30 anos primeiro. Aí chega alguém lá hoje, olha... a nossa casa, a caminhonetinha. Eu quero ser missionário igual o pastor Eno. Quer passar o processo comigo? Tem coragem de largar tudo, casa, salário, e viver na mão de Deus, comer o que Deus mandar, dormir onde Deus mandar. Passamos semanas sem dormir do calor, mas até aqui me ajudou o Senhor. Ele é fiel para cumprir suas promessas e abençoar, e o poder da multiplicação está na mão dele. Aquele que comia pão francês, hoje chega lá no Piauí com carreta com 1.600 cesta básica para doar. Aqueles que diziam na minha cidade, vai passar fome, vai morrer da fome. A minha cidade de Gravatal me chamava de pobretão. Deus disse, um dia Deus desceu. Quando eu orei 3 meses com o rosto no chão, quando a batida do caminhão, chorei 3 meses com o rosto no chão. Ele desceu e falou assim para mim, hoje eu viro o teu cativeiro. Hoje tu foi aprovado, passaste pela prova e fosse aprovado. Nada vai ser daqui para frente o que foi daqui para trás. Venceste a prova e foi aprovado. Eu viro o teu cativeiro hoje como eu virei de Jó. Eu sei o que fala a teu respeito por tu me ouvir e fazer a minha vontade. Eu vou te botar por cabeça e te honrarei. Hoje o prefeito da minha cidade me respeita, a Câmara de Vereador me respeita, as pessoas me respeitam, por causa do que Deus tem feito para a glória dele. Lá no Piauí eles me respeitam. Fui procurado agora pela Câmara dos Vereadores da nossa cidade, se eu aceitava receber o título de cidadão honorário, para a glória de Deus, pelo trabalho relevante que tem sido feito. Agora estão correndo atrás de mim para me honrar. Sabe como é que eles me chamam agora? O ricão. Não é mais o pobretão. Porque para eles o rico sou eu, mas o rico é meu pai. Mas a multiplicação vem na nossa mão. A multiplicação é nós que entregamos para o povo. É nós que chegamos lá com a carreta. É nós que chegamos lá com 1.600 cesta básica. Mas a multiplicação vem dele. É ele que abençoa, é ele que dá carreta, é ele que dá cesta básica, é ele que dá roupa. É ele que deu as 30 motos. Daí eu chego lá com a carreta é a mais linda do Brasil, irmão. A coisa mais linda, é a mais linda que Deus manda lá todo ano. Aí eles dizem, até tem que ser muito rico. Uma caminhonete dessa, ajudando mais de 30 missionários e multidão de gente aqui, construindo igreja desse jeito, banheiro para todo lado. Lá o prefeito perde para mim. Perde para o meu Jesus. Eu só estou na obediência a Ele, o poder da multiplicação. Senhor, mas é tão pouco. Coloca nas minhas mãos.
E olha só o que ele fez. Jesus abençoou, entregou para eles. Eles entregaram para a multidão. E a Bíblia diz que comeram todos e saciaram-se. Não foi uma refeição meia boca, foi completa. Comeram e fartaram-se. Aí começaram a juntar 12 cestos. Jesus disse: é a bênção para vocês que doaram 5 pães e 2 peixes. Pode levar para comer no caminho. Sabe o que Jesus tem feito, irmão? Eu tenho colhido os 12 cestos. Agora eu tenho casa. Agora minha família tem dignidade. Agora eu tenho carro bom para andar. Agora eu colho o dia. Eu fui no Piauí fazer um Natal missionário. Eu vou agora em novembro de novo fazer um Natal missionário. Todo ano é para 1.000 crianças. Esse ano eu quero 1.500 crianças. Doar brinquedo para cada uma. E um kit de guloseima. Bala, chocolate. Tem criança lá que nunca teve um brinquedo. Nunca teve uma bala. Eu chego lá e dou para eles. E aí tem que orar e Deus fazer um milagre. Esse ano eu quero atingir 1.500 crianças lá. Nesse projeto de socorro de Deus. Final do ano é socorrer as crianças no Natal solidário e missionário. Deus todo ano faz esse milagre. Todo ano Ele me dá os brinquedos, a quantia que eu peço, Ele me manda na minha mão para mim doar lá, porque Ele é o Deus da providência, o Deus que multiplica, o Deus que faz milagre, o Deus que opera maravilha. O projeto é dele. Um dia eu estava lá, doei 1.000 brinquedos, guloseima, e aí eu vim embora chorando. Porque um disse na volta minha, um ligou e disse: eu vou te depositar uma tanqueada. Outro: eu vou te dar uma tanqueada. Outro disse: eu só vou ofertar a hora que tu chegar em casa, porque se eu ofertar aí, tu vai doar tudo aí. Eu vou doar R$2.000 para quando tu chegar em casa fazer um Natal com teus filhos. Eu comecei a chorar. Jesus, tu me deu para me abençoar tantas crianças, agora o Senhor proveu para minha família, para minha volta para casa. Ele bradou dentro da caminhonete: e os 12 cestos para o caminho, tu esqueceu? Quem doa os 5 pãezinhos e 2 peixes volta com 12 cestos cheios. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Ele vê a tua oferta, Ele vê o que tu faz pelo reino. A bênção virá para a tua família. Deus lembra da tua família. Deus lembra da tua casa, o que tu precisa. Irmão, Ele cuida de nós no mínimo detalhe. Não é só nós, é a nossa casa. Pode o diabo dizer: olha, tu aceitou Jesus, está vendo aí, tu está só na prova. Irmão, um dia Deus vai abençoar. Tu vai ter para emprestar. Deus será glorificado na tua vida. Está passando um deserto da glória a Deus, porque o poder da multiplicação está na mão dEle. Eu vou contar um testemunho e vou encerrar. Eu aqui em Gravatal, quando Deus quer provar, meu irmão, pode estar em Jerusalém, pode estar em Nova York. Se Ele fechar a torneira, pode estar em Criciúma, está fechada. Eu em Gravatal, morando lá da minha igreja 7, cidade abençoada, 2 meses ninguém me deu uma oferta, nem perto e nem de longe. Chegou na véspera do Natal, carro sem combustível, aluguel para pagar, água, não tinha açúcar, não tinha comida, acabando tudo. Não tinha uma bala para dar para os filhos, aqui em Gravatal. Eu comecei a orar: Deus, o que está acontecendo? O céu fechou. Véspera do Natal, Deus desceu na minha alma, e Ele mostrou a riqueza de ter a presença de Deus na vida. Eu adorei do fundo da minha alma e disse para Deus: tu és a minha maior riqueza, tu és a minha maior alegria. Com dinheiro ou sem dinheiro, glória a Deus. De carro ou de a pé, glória a Deus. Com chocolate ou sem chocolate, glória a Deus. Eu sou o homem mais rico da terra, porque eu sou cheio de Deus. O diabo quer nos enganar com balinha, irmão. A coisa mais preciosa tu tem, que é a presença de Deus, o Espírito Santo, a riqueza da glória eterna.
Quando eu disse isso do profundo da minha alma, Deus deu um sorriso no céu e disse assim, ó, a tua prova acabou, eu só queria ouvir isso. Puxa, por que eu não disse lá atrás? Tu és a minha riqueza, eu tenho tudo, não precisa nada, não estou com falta de nada. Antes era só orar, oh meu Deus, me socorre, me manda isso, manda aquilo. E o diabo bombardeando, quando tu trabalhava lá na empresa, lembra que final de ano era 2 salários, e a empresa dava aquela cesta de Natal para ti, e uma caixa de bombom para cada um dos teus filhos. Agora tu foi servir aquele lado de cima, não tem nada. Eu digo, para trás de mim, Satanás, Deus é fiel. Deus disse, eu só queria ouvir isso, meu filho, que eu sou tudo para ti. Já abri o céu, a partir de agora está derramando a bênção na tua vida. Chegou um já depois do culto, já me deu uns 50. Eu digo, opa, não tinha açúcar, irmão. Não tomava suco, não fazia bolo, não fazia pão, não tinha nada. Nossa, sem açúcar em casa e muitas outras coisas, sem dinheiro e conta. Chegou um com 50, eu digo, opa, 50 já tira da prova. Irmão, 50 tira muita gente da prova. Quantas bolsas de açúcar dá? Dá para fazer quantas bolachinhas para final de ano? Glória a Deus, chegou de manhã, eu levantei numa alegria. É o dia da minha vitória, da bênção, Deus é fiel. Eu me acordei alegre, dando glória a Deus. Chegou um irmão com uma compra. A primeira coisa que ele tirou do carro, um pacote de açúcar, entregou na minha mão. Deus dizendo, tu precisa de açúcar, está aqui. Mas veio com compra, veio com oferta. Chegou outro atrás dele. Deus mandou eu te trazer aqui, ó, essa compra, carne de todo tipo e tanto em dinheiro. A minha esposa estava aguardando, chegava o terceiro. Deus mandou trazer uma cesta de Natal bem grande para os teus filhos e tanto em dinheiro. Irmão, foi o ano que Ele mais mandou. O poder da bênção está na mão dEle. Coloca o teu pouquinho na mão dEle, que Ele cuida de ti e da tua família, Ele é fiel. Eu posso orar, pastor? Ficamos em pé, meus amados. Hoje é culto da família, nossa família é na mão de Deus, para fazer a obra, para servir a Cristo. O poder da bênção está na mão dEle. A Bíblia diz que Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e abençoou. Irmão, sabe o que vai render na tua vida? É o que Ele abençoar e te entregar. O teu celeiro será abençoado. Há uma palavra profética aqui para muitos. Deus vai visitar o teu celeiro. Deus sabe como está o teu celeiro. Deus vai abrir porta para ti. Terá em abundância na tua casa. Irmão, pega um pouquinho hoje e bota na mão dEle. Um pouquinho da tua oração, um pouquinho da tua vida, um pouquinho do teu dinheiro. Senhor, eu tenho só 100 reais para passar o mês. Senhor, a minha saúde está tão pouquinha. Vamos colocar isso tudo na mão de Jesus hoje? Para Ele abençoar, Ele vai multiplicar. Ele tem o poder da cura. Ele vai tocar a tua vida hoje com cura. Recebe cura. Coloca o teu pouquinho da tua saúde na mão dEle. Eu quero abençoar a tua vida com saúde. Em nome de Jesus, que haja cura no teu corpo, na tua casa, na tua família. Eu abençoo com cura, com saúde, com milagre. Jesus, nós colocamos o nosso pouquinho, a nossa vida é tão pouca. Quem sou eu para um projeto tão grande? Mas o pouco eu coloco em tuas mãos, a minha família, a minha vida. Coloca, Senhor, a minha finança nas tuas mãos. Coloca a minha família, o meu celeiro. Eu estou orando com você, como que se fosse você. Senhor, o meu celeiro eu coloco em tuas mãos. Tu sabe quantos quilos de arroz tem, quantos quilos de carne tem. Senhor, tu sabe a minha saúde, a minha força. É 30% só da força do meu corpo que eu tenho hoje, mas Jesus vai multiplicar hoje. Rabachorabandagassore plantorebachai deribaramandagassora.
A minha família, Senhor, está tão frágil. Meus filhos estão perdidos. Nós vamos colocar tudo na mão de Jesus hoje. Senhor, toma esta família que está de certa forma despedaçada, mas Tu pode multiplicar e abençoar, trazer salvação para esta família. Eu abençoo esta casa, aonde Satanás disse vai se dissolver, vai se acabar, haverá multiplicação de bênção. Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus. Eu abençoo o teu trabalho em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida financeira em nome de Jesus Cristo. Haja livramento, haja multiplicação. Senhor, multiplica a sua casa que precisa de reforma, precisa de melhorias, o seu carrinho que hoje está bem surradinho, Senhor, multiplica a bênção no seu carrinho, Senhor. Tu és o dono da Toyota, da Volkswagen, da Chevrolet, Tu és o dono da Mitsubishi, de outras marcas mais, da Fiat. Deus, glorifica o Teu nome, abre porta, abençoa, o poder da bênção está em Tuas mãos. Eu abençoo esta igreja, abençoo o ministério local, o pastor Roberto Vale, a sua casa, o pastor Ailton Luciano, que tem gastado a sua vida pela obra missionária, o pastor Carlinhos Obreiro, Senhor, esta igreja, o técnico de show, o músico, o porteiro, seja abençoado. Eu abençoo a igreja missionária, a igreja de Criciúma, que está ajudando o projeto Nordeste, a minha vida e muitos missionários. Eu abençoo a igreja de Criciúma. Eu abençoo a igreja da Mina do Mato, que faz parte desse projeto, que agora está nos cobertores para o pastor Ailton lá no Peru. Ó Deus, socorre os que estão no frio. Ó meu Pai, essa igreja é socorro para quem está no calor, no deserto, e quem está no frio. Eu abençoo a igreja de Criciúma, a igreja da Mina do Mato. Eu abençoo a cidade de Criciúma. Haverá chuva de bênção para a cidade de Criciúma por causa da igreja, da obra missionária. O poder da multiplicação está vindo para Criciúma. Deus vai abençoar, Deus vai alargar. Chora, baixai. Eu profetizo que amanhã Deus vai dar a carreta que vai sair carregada de Criciúma, porque Ele tem o poder da multiplicação e da bênção. Estende a mão para receber comigo, dizendo: Jesus, eu te louvo. Eu recebo, Senhor, aquilo que Tu multiplicou e colocou nas minhas mãos. Eu recebo, me ajuda a administrar agora e doar, repartir, fazer conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos alguém para Jesus nesta noite? Temos alguém que quer entregar a sua vida, reconciliar com o Senhor? Temos alguém? Queridos, amanhã é dia de oração. Essa semana vai ser uma semana fria.
Às vezes nós vimos a igreja vazia de semana. Aí nós vimos uma parte do testemunho do pastor Enio. Pastor, mas lá é outra realidade. Não. É porque nós se conformamos. Tá bom assim, eu venho para a igreja quando eu quero. Talvez eles fizeram o propósito aqui, pastor Enio, de ser abençoado. Mas sabe quanto dizimista que tem nessa igreja? 85 dizimistas. Nem a primícia quer dar para o Senhor. Como é que vai ser abençoado? Sabe quantas pessoas que abençoam aqui a obra missionária? Não dá 80 pessoas. Quando passa salvo, irmãos, quase ninguém às vezes dá. O que é isso, pastor? É ingratidão, irmãos. Mas eu tenho certeza, o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Faz uma oração, que a partir de hoje Deus vai quebrar esta muralha, esse espírito de miséria, esse espírito de avareza. Você a partir de hoje vai dizer: Senhor, eu vou começar a ser dizimista fiel. A partir de hoje eu vou começar a ofertar na obra missionária. Senhor, eu não vou sair da minha casa sem abençoar a tua obra. Feche os teus olhos agora, feche os teus olhos. Eu vou pedir para o Espírito Santo tocar no teu coração, e você vai fazer um propósito. A hora que eu receber o meu pagamento, aleluia, o primeiro eu vou dar para a casa do Senhor, e eu vou começar a contribuir na obra missionária. Tudo isso que o pastor Enio falou, eu vou acreditar, porque a providência não é terrena, a providência vem do céu. Amado Deus e querido Pai, eu nesta noite eu oro pelos teus filhos aqui da igreja da Mina do Mato. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nesta igreja, mas eu tenho certeza, Senhor, que eu quero deixar o meu legado, dizendo que aquele que abençoa a tua obra, ele é abençoado. O Senhor guarda, o Senhor cuida, Senhor. Eu quero ver famílias aqui, Senhor, sendo muito abençoado por ti, através deles investir na obra tua, Senhor. Eu quero abençoar as famílias aqui desta igreja, em nome de Jesus. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje simplesmente te adorar. Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Antes de nós dar as últimas informações aqui, irmãos, eu quero testemunhar para essa igreja aqui. Eu conheci o pastor Enio em 2011 ou 2012 através do pastor Andrino. O pastor Andrino convocou aqui a igreja Mina do Mato a fazer uma campanha na Mina do Toco, no Naspolini. Encerramos domingo à noite aqui. E na época minhas filhas, eu não sei se elas estavam estudando na SATIC, elas faziam faculdade, elas tinham comprado uma máquina fotográfica profissional para elas trabalhar, para poder fazer o projeto delas. E aí naquela noite o pastor Enio pregou, e uma estava sentada aqui no banco e a outra lá atrás. E ele falou a máquina que ele tinha, o trabalho que ele estava fazendo, que ele estava iniciando esse projeto. E aí Deus falou com as duas, e elas não estavam juntas. Uma delas sentiu assim: nós vamos dar essa máquina. Só que nós precisamos da máquina. Será que a Anne vai aceitar dar a máquina? E a Ellie pensou também do mesmo jeito. E quando chegou no final, eles foram lá e falaram assim: pai, nós sentimos de doar aquela máquina que nós compramos para o pastor Enio. Se vocês sentiram, não tem dificuldade, pode doar. E o pastor Enio estava jantando lá na casa de irmão Berto, eles foram lá entregar. Bom, isso aí, a Ellie já era noiva, a Ana Elise não era ainda. Faltava um ano para o casamento dela. E sabia da dificuldade que era. Você imagina filho estudando e ele pensar em casamento. E aí o pastor orou e disse assim: a partir de hoje, Deus vai abençoar, Deus vai surpreender a vida de vocês, que eu vou fazer na vida de vocês. Irmãos, e para pobre, fazer um casamento no Geller
Só Deus nos abençoando. E aí as minhas 2 filhas casaram no Geller. Pela bênção, por ter um coração aberto de abençoar a obra de Deus. Quer dizer, para você que está aqui nessa noite, Deus já te colocou no teu coração para te fazer uma oferta nessa noite. Não leve essa oferta para casa, tu vai perder a tua bênção. Investe nesse homem. Não está investindo nele, está investindo no reino. Porque esse homem fez a vida profissional que ele tinha para fazer a obra de Deus, é aquilo que ele falou mesmo. Muita gente chegaram e disseram para ele: tu é doido, não faz isso, vai te atrapalhar. E hoje o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus abençoe a vida do pastor Enio. Irmão, nesse momento nós queremos avisar, antes de eu passar essa outra nota aí, eu quero também agradecer o pastor Carlinho, toda a liderança, todos os obreiros que estiveram conosco ali sexta-feira, nosso aniversário. Quero dizer para vocês, vocês são bênção de Deus nessa igreja e bênção de Deus na minha vida, através da vida do pastor Carlinho, através do nosso terceiro também, Eduardo Belindo, do nosso tesoureiro, irmão José. Minha palavra é gratidão pela vida de vocês. E nesse momento eu quero avisar também a igreja, muitos já sabem, alguns não sabem ainda, o falecimento do diácono irmão Dioclésio, irmão de Monchina, tocou conosco nesse conjunto 15 anos. Irmãos, eu sei que nós temos muitos bateristas, mas baterista igual irmão Zezinho era um diferencial. O homem era tremendo mesmo. Além de ser uma pessoa assim, amiga de todo mundo, uma pessoa muito querida. Eu nunca esqueço um trabalho que nós fizemos aqui, que o céu desceu nessa igreja, um trabalho aqui do conjunto. Quando ele desceu ali fora, um irmão ali, que morava no Aspoline, não sabia dirigir muito bem, ele foi fazer o carro pegar, o carro não pegou, ele foi soltar o carro para pegar, para o cara poder dar partida, e ele passou por cima do irmão Zezinho. Quando nós chegamos, o irmão Zezinho embaixo do carro. 4, 5 irmãos levantaram o carro, tiraram o irmão Zezinho foi para o hospital, passou por um procedimento, e não levou muitos dias, estava aqui conosco, louvando o Senhor. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração por essa família. Amanhã o culto fúnebre vai ser aqui às 14 horas, a partir das 7 horas da manhã ele já vai estar aqui. A irmã Bernadette congrega na central, já congregaram aqui também, e convidou o pastor Ayrton Luciano para fazer o culto fúnebre, mas o nosso pastor Carlinhos vai estar aqui também às 14 horas. Então, nesse momento, nós vamos orar pela família, representando a Monchina. Ele é sogro do pastor Gilmar Valente, que está nos Estados Unidos. Tem uma família toda envolvida na obra de Deus. Então, eu sei que assim, parece que a morte nunca vai chegar na porta da nossa casa. E quando chega, quem já perdeu sabe como é difícil. Então, vamos orar nesse momento para Deus consolar a família, né, os filhos que estão lá fora, que não conseguem chegar em tempo para o sepultamento do pai. Né? Então, nós vamos orar nesse momento. Levante a sua mão e vamos clamar. Tá, e tem um pedido de oração aqui da irmã Zelma, né, que está na UTI. Vamos orar também por esse pedido de oração. E essa igreja tem orado e Deus tem feito milagre. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, nessa noite maravilhosa, Pai. Pai, vai dar agora naquela UTI e cura a tua filha, Pai. Se ela pediu oração, porque ela confia na oração dessa igreja, Senhor. Entra com providência do céu, com milagre na vida da tua filha, Pai. E agora, Pai, consola, Pai, a família, Pai, do irmão Zezinho, Pai. Seus filhos, sua filha, genro, neto, neta, Senhor. Os que estão no Brasil, os que estão lá nos Estados Unidos e outros países, tu venha guardar, tu venha consolar a cada um, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, dando a tua bênção sobre a vida dessa família, Pai. Muito o teu filho fez aqui na tua obra, aqui nessa igreja. Nós queremos te louvar pelos anos que congregamos junto e fizemos a tua obra junto, Pai. Junto com essa família maravilhosa, Pai. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Levanta a sua mão. Oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem... Uma semana abençoada a todos vocês. Deus abençoe.